E nesta terça-feira, dia 3 de novembro de 2020, os preços da soja voltaram a subir na Bolsa de Chicago, corrigiram as baixas registradas na sessão de ontem. Foi feriado no Brasil, mas a Bolsa de Chicago funcionou, fechou com leves quedas. Hoje voltou a subir, durante o dia exibiu ganhos bastante significativos entre os principais contratos negociados no mercado futuro norte-americano e vai encerrando o dia com ganhos expressivos, principalmente nas posições um pouco mais longas. Para a gente entender como foi todo esse movimento, principalmente em dia que começam a ser abertas as urnas das eleições presidenciais norte-americanas 2020, a gente convidou o seu Ginaldo Souza, diretor do Grupo Laboro, para a gente começar, portanto, a semana útil aqui no Brasil, né? Essa semana que é uma semana importante para o mercado americano, é uma semana importante para o mercado brasileiro, e é tudo isso que a gente vai entender agora, não é, seu Ginaldo? Muito boa tarde para o senhor, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Olá, Karen. Olá, amigo. Oi, Karen. Sorry. Carol, amigo de Notícias Agrícolas, aqui estamos para tentar ajudar vocês. Um grande abraço. Pode perguntar, Carlinhos. Seu Ginaldo, como é que a gente começa a observar esses reflexos das eleições norte-americanas? Isso pesou no andamento do mercado da soja hoje, que fechou positivo, fechou com altas aí de mais 10 pontos nos principais contratos, à exceção do novembro? Carla, o mercado, na realidade, vamos por parte. O mercado não está simplesmente precificando a vitória de A ou B. O mercado está levando em consideração alguns fatores que são importantíssimos. Nós temos aí no próximo dia 10 um relatório de supply demand. É verdade que a China está aí há quase 15 dias sem mostrar a cara comprando soja nos Estados Unidos, mas nós temos que levar fatores fundamentais e que são importantíssimos e que, independente da vitória de A ou B, vai pesar no mercado. Então, eu consideraria, primeiramente, o seguinte: as eleições estão no foco, mas os players estão olhando também o que vai acontecer. Imagina você que mais de 40% da safra brasileira vai ser plantada em novembro. Consequentemente, essa safra que vai ser plantada em novembro só vai ser colhida lá no começo de março, tá? Então você tem aí, vamos dizer, um risco de que a China ainda precise comprar soja americana para cumprir o seu compromisso de fevereiro. E outra coisa que vem se falando muito é um corte na produtividade de 1,1 bushel por acre na soja e 2,1 no milho. Isto levaria a uma redução do estoque final no dia 10. E isso, sem dúvida nenhuma, com redução de estoques, nós poderíamos redução por causa de compras da China em função do atraso do plantio brasileiro, que daqui a pouco não tem mais atraso, ele já vai corrigir, mas essa parte vai ser plantada só em novembro, e você tem também os estoques finais reduzindo. Então, tudo isso aí é um conglomerado que pesou. Além disso, naturalmente, o mercado corrigiu as baixas de ontem. Today é aquela história, hoje é Tuesday, né? Você lembra bem do famoso Turnaround Tuesday. Então, considerando tudo isso, mais as eleições, o mercado puxou, porque o mercado está considerando ainda, e acima de tudo isso, o clima na América do Sul. Não tem chuvas para a Argentina nos próximos dias, assim como também as chuvas para o sul do Brasil, especificamente o Rio Grande do Sul, de chuvas muito abaixo do padrão, Carla. Certo. Bom, seu Ginaldo, vamos por partes. Temos problemas, portanto, de oferta ajustada, tanto na safra que está sendo plantada aqui na América do Sul, quanto na que está sendo colhida nos Estados Unidos. A dos Estados Unidos, por esta força da demanda que continua concentrada por lá, portanto, e temos esse ajuste que vai se intensificando, portanto, na medida em que o plantio vai se atrasando no Brasil. É assim que o mercado está lendo esse atual momento da oferta?
Exatamente. Você tem a questão da oferta. A China, apesar de não ter vindo ao mercado, mas ela comprou muito. Você sabe que o Brasil não tem mais soja, o Brasil começa a importar um pouco de soja, então, consequentemente, qualquer eventual compra que a China tenha que fazer, vai fazer nos Estados Unidos e, consequentemente, isso vai implicar no estoque final. Além disso, comenta-se a questão da redução, ou seja, o yield, a produtividade americana reduzindo. Tudo isso pode pesar nos estoques e nós podemos ter no dia 10 aí um problema muito sério, que é uma redução de estoque. Nós já temos um estoque americano baixo, temos 290 milhões de bushels previstos pelo USA no último relatório, e esse estoque pode cair abaixo de 250 milhões, e aí os preços sobem um pouco mais. Não quer dizer que eu seja autista, mas nós estamos no meio do caminho, onde é aquela história: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se o clima no Brasil não se ajustar, na América do Sul não se ajustar, você pode ter um problema. Além disso, você pode ter um problema que é os americanos reduzindo a produtividade e a China comprando mais nos Estados Unidos. Isso tudo é um fator que a gente tem que considerar, que o mercado, por enquanto, ele é positivo, cara. Certo. Ou seja, apesar desses recuos recentes que nós vimos, principalmente na semana passada, e dessa melhora nas condições de plantio aqui no Brasil, das condições de clima para o plantio, o viés, o tom positivo do mercado está mantido, né, seu Ginaldo? Está mantido, sem dúvida nenhuma. O mercado, para você ter uma ideia, o mercado ontem chegou a cair 17 centavos em Sim, determinado momento. E no final ele se recuperou com a mesma rapidez que caiu, mas ele caiu talvez assustado com as questões da eleição, mas ele se recuperou no final e fechou basicamente quase inalterado, né, Carla? exato. Então, o mercado é positivo. Hoje o viés é de alta. Nós temos a considerar clima sul-americano, relatórios para o ano que vem, as eleições que estão acontecendo, tudo isso está pesando. Sim. Tudo isso, né? Considerando que se o Biden ganhasse as eleições, os chineses, naturalmente, acabaria todo aquele compromisso da fase um, fase 2. Eu entendo que com Biden não teria mais nenhum tipo de disputa comercial, pelo menos por enquanto não haveria essa história toda que o Trump vai continuar brigando, evidentemente, com a China. Você pode ter certeza, no caso de uma vitória. E eu acho que a vitória do Trump vem. Eu não ficaria surpreso em nenhum momento com a vitória do Trump. E para o mercado financeiro, para os macros, a vitória do Trump é uma vitória, vamos dizer, mais adequada para os mercados do jeito que são. Seu Ginaldo, o senhor entende que até que a gente conheça o resultado da votação da eleição norte-americana, que é um resultado que demora a sair, a volatilidade dos mercados, incluindo os mercados agrícolas, vai se intensificar? A volatilidade vai ser grande, na minha opinião, como foi ontem. Os mercados, os macros caíram na noite de domingo para segunda, pesadamente, e se recuperaram. O petróleo caiu 4%, Carla. 4% na noite de domingo e fechou com alta ontem. Exato. É inimaginável esse tipo de mercado. Então, as commodities vão estar voláteis, os macros, bolsas, de um modo geral, estarão voláteis, e isto até que se conheça a vitória, o vitorioso, os mercados vão interagir e, naturalmente, é só um vai e vem, porque, no fundo, se o Trump ganhar, é construtivo para o mercado. E se ele perder, eu não vejo que o mercado também vai desabar, vai cair um pouco. Os próprios fundos de investimentos já falaram que uma vitória do Biden não seria nada negativo, né? Ele considerou
que o Biden poderia ganhar a eleição e que os fundos iriam trazer recursos para o mercado financeiro de um modo geral. Seu Ginaldo, como que tudo isso, e principalmente essa volatilidade, vai impactando o produtor brasileiro? Ele está inseguro com alguma situação ou ele está diante de preços tão elevados, patamares recordes, a força do dólar que parece não ceder, apesar desses ajustes que a gente vê diariamente acontecer, depois ele acaba retomando os ganhos, as altas. Como é que o produtor tem sentido todo esse momento, principalmente diante desses pequenos problemas que ele vem enfrentando com a questão climática para avançar com o plantio? Bom, a questão climática sem dúvida nenhuma, sempre um problema que repercute na mente do produtor e ele sente e ele causa incertezas e dúvidas. Isso é um capítulo à parte. Agora, o produtor brasileiro, nesse exato momento, com soja no interior de Cascavel, no interior do Paraná, do Rio Grande do Sul, no Brasil, de um modo geral, a R$ 175, se ele abrir a boca, 180 ele vai vender. Esse tipo de preço só beneficia o produtor e o dólar também naturalmente beneficiando, e essas altas em Chicago vão ajudando. Eu diria para você que, tirando essa pequena preocupação com o clima ainda, porque eu não vejo o clima ainda apresentando um problema. Eu vejo que o atraso do plantio houve no início, mas daqui para frente, o atraso, por exemplo, no Mato Grosso, vai se recuperar rapidamente e nós vamos ficar vulneráveis aqui no Brasil apenas na parte, principalmente no Rio Grande do Sul. No que diz respeito, vamos dizer, à Argentina, de um modo geral, também esse é um problema e isso vai tirar o sono do produtor. Mas eu vejo que o produtor brasileiro, de um modo geral, ele está tranquilo, cara, tirando a questão do clima. Nunca se... E me perdoe, o produtor brasileiro nunca ganhou tanto dinheiro. Está certo que os insumos subiram, mas ele está simplesmente, fantasticamente bem tranquilo em relação às suas finanças. Seu Ginaldo, ele voltou a negociar nessas últimas semanas ou ele ainda evita participar do mercado justamente porque já comprometeu um percentual considerável da sua safra e agora vai aguardar para voltar aos negócios? Veja bem, Carla, em primeiro lugar, ele quase não tem mais nada de safra velha, então não tem o que negociar. E, inteligentemente, ele vai segurar o pouco que ele tiver. Quanto à safra nova, com mais de 60% vendido, Carla, ele está tranquilo, muito tranquilo, e ele vendeu muito, já vendeu soja para 2022, que, na minha opinião, é um mercado que... Eu tenho dúvidas sobre 2022, vender antecipado, comprar antecipado também, quem compra. Então, eu não quero me manifestar a respeito de 2022. Mas 2021, o produtor vendeu bem, vendeu muito bem. E eu acho que ele vai segurar para ver o que vai acontecer, colher, plantar, colher, para poder comercializar o resto. Na minha opinião, vai ser muito devagar a comercialização daqui para frente. Seu Ginaldo, e o senhor imagina que até o final de 2020 a gente vai intensificar o nosso volume de soja importada? Hoje nós demos a notícia de que já tem um navio de soja americana chegando ao Brasil. A gente vai intensificar conforme a gente vai concluindo 2020 os nossos volumes de importação de soja? Carla, eu diria o seguinte, nós já temos hoje algo como 500 a 600 mil toneladas de soja importada para o Brasil. Não vamos esquecer isso, esse número de 500 a 600 mil. Eu não creio que vai se intensificar muito, porque tem um detalhe muito importante. As plantas, as fábricas que estão no porto ou muito próximo do porto é quem podem fazer esse tipo de importação, seja no regime de drawback, por suspensão ou
por isenção, é perfeitamente factível, é viável. Mas eu diria para você que não vejo assim grande intensificação. Se tivéssemos começado lá atrás, lá em julho, agosto, setembro, quando nós começamos a ver que ia faltar um pouco de soja, que íamos ter um squeeze no mercado de soja, teria sido diferente. Mas agora não, eu vejo que já vamos ter soja aí finalzinho de janeiro, entrando soja devagar, fevereiro já vem mais soja e assim vai. Então eu não creio que isso vai, vai, vai intensificar as importações. Agora, 500 a 600 mil já temos, não é somente o navio aí que está sendo, esse navio da Dreyfus, que vocês, inclusive, acho que noticiaram hoje, tem mais importações via Rio Grande do Sul, soja do Uruguai e assim por diante. Então, eu vejo que um pouco mais do que aquilo que está se falando já existe. Claro. Seu Ginaldo, como é que está o mercado de derivados, tanto farelo quanto óleo? A gente sabe que são excelentes momentos, que os preços estão muito elevados. E como é que a gente, né, tem essas perspectivas também para esses dois mercados? Começamos novembro com qual perspectiva para ambos? Carla está falhando, mas eu entendo que você está perguntando qual é a perspectiva, é isso? Isso, para os mercados de farelo e de óleo, seu Ginaldo. Os mercados estão altamente favoráveis. O mercado de óleo está muito bom. Se você pega o mercado de óleo, por exemplo, para demanda, para consumo caseiro, as lojas estão bem abastecidas, está tudo bem, as empresas estão abastecendo, mas a caixa de óleo está aí na faixa de 140, 145 uma caixa de óleo, o que representa aí um aumento de, sei lá, quase 70% em relação ao ano passado. Os preços de farelo, eu não tenho acompanhado muito, porque pouco mexemos com farelo, mas os preços de farelo também estão fantásticos. Então, os prêmios estão muito bons, e então o problema é você conseguir comprar soja para fazer para produzir farelo e óleo. Esse é o que é o problema. Quem comprou no passado, tudo bem. As margens ainda estão boas, mas a dificuldade de comprar soja do produtor hoje para esmagar é muito grande, cara. É uma dificuldade. A gente vê uma situação de uma entre-safra que quase não existe, né, seu Ginaldo? Ela está cada vez mais estreita, a gente vê um novo normal também se desenhando para o mercado global de soja, não? Com certeza, nós estamos há 3 anos atrás, quando o prêmio da soja brasileira chegou aí a quase 300, houve muita importação, a turma se agilizou. Este ano a turma andou-se mais devagar e o nosso estoque de passagem vai ser zero, vai ser zero. Quem tiver soja vai ter ouro na mão. Então, nós vamos passar de um ano para o outro, o estoque de passagem vai ser muito, muito, muito pequeno e os preços vão refletir naturalmente em farelo e óleo, o que naturalmente reflete também nas questões econômicas, reflete no custo para a produção de ração, para a produção de uma série de coisas, reflete no custo do preço da carne do frango, da carne bovina, suína e assim por diante. Então, tudo isso aí está ligado e reflete diretamente na economia, né, Carla? Sem dúvida. Seu Ginaldo, agradeço muito por todas essas informações que o senhor dividiu conosco nessa terça-feira. A gente vai continuar monitorando esses mercados, monitorando as eleições americanas, o plantio aqui na América do Sul, as questões climáticas, e o senhor é sempre nosso convidado para nos atualizar com esses dados, para nos trazer conhecimento. Mais uma vez agradeço a sua companhia nessa terça-feira e já te espero para a próxima. Ok, Carla, um grande abraço, saúde e paz a todos vocês, a todos os ouvintes de Notícias Agrícolas. Um grande abraço. Para o senhor também. Boa semana, bom trabalho, seu Ginaldo. Para nós todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Conosco, portanto, o seu Ginaldo Souza, diretor do Grupo Laboro, trazendo as informações do mercado nesta terça-feira, que fechou em alta para a soja na Bolsa de Chicago, ganhos expressivos. E como bem lembrou o seu Ginaldo, cerca de 40% da soja do Brasil vai ser plantada em novembro, o que quer dizer que a gente vai ter essa colheita acontecendo em março. E isso faz com que a China mantenha suas compras, portanto, concentradas por mais tempo no mercado americano. Então, a demanda em intensidade concentrada nos Estados Unidos e mais uma oferta ajustada, porque lembrando, o Brasil já tem quase 60% da sua oferta 2020-21 comprometida com a comercialização. Nos Estados Unidos, os estoques devem ser reduzidos para baixo na perspectiva do seu Ginaldo, no relatório mensal de oferta e demanda que sai no dia 10 de novembro, agora na semana que vem. Tudo isso alinhado, mais uma volatilidade que chega com as eleições americanas, preços em alta, preços subindo, fundamentos ainda mantendo o tom positivo para as cotações da soja na Bolsa de Chicago. Aqui no Brasil, os preços também seguem altos, o câmbio está forte, mas os produtores estão evitando fazer novos negócios. Também pudera. Foco no plantio, menos comercialização agora, é esse o caminho que o mercado brasileiro está tomando nesse momento. Então, tudo mais ou menos como a gente já sabe que está acontecendo no mercado da soja, intensificado, portanto, por esses fundamentos positivos. Mais do que isso, hoje é terça-feira e, como tradicionalmente acontece, Turnaround Tuesday. Mercado recuperando as perdas que foram registradas ontem no que o mercado chama do movimento de terça-feira da virada. Isso está acontecendo nessa terça-feira, então o mercado também corrigindo as perdas que foram registradas ontem. Vamos ver como ficaram as cotações lá na Bolsa de Chicago. Números da soja na sua tela. Novembro fechou com $10,59 por bushel, uma alta de 8 pontos mais 25. O janeiro, $10,64, com alta de 12 pontos. O maio, $10,54, subindo também 12 pontos. E o julho, $10,53, com alta de 11 pontos mais 75. Preços do milho agora. As cotações também subiram na Bolsa de Chicago. Dezembro, $4,01 por bushel, alta de 3,5 pontos. Os demais contratos subiram pouco mais de 4 pontos para o março fechar a $4,06 por bushel. O maio, $4,09. O julho, $4,10. Se a gente passa para os preços do trigo, o mercado também fechou em alta, mas com estabilidade. Bem tímidos os ganhos. Dezembro, $6,08 por bushel, maio, o março, 6,10, o maio, $6,09 e o julho, $6,02. Os ganhos ficaram entre meio e 3 pontos. O mercado do trigo começou o dia em queda, operando em campo negativo na Bolsa de Chicago, mas passou a se recuperar e fechou, portanto, aí do lado positivo da tabela, mas com certa estabilidade. É importante lembrar também que os fundamentos do trigo também estão positivos e também estão mantendo, portanto, esse mercado em alta, ou pelo menos um mercado sustentado. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação, seguem chegando as últimas notícias dessa terça-feira. A gente continua monitorando tudo aquilo que é do seu interesse, que é importante para que você tome boas decisões e para que, claro, você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. A gente volta a se encontrar amanhã. E não se esqueça, hoje às 19 horas, ao vivo, aqui pelo Notícias Agrícolas, horário de Brasília, a jornada de produtor para produtor, promovida pela Singenta e pelo SESB, o Comitê Estratégico Soja Brasil, para tratar do manejo de pragas e doenças na cultura da soja. Imperdível, a gente te espera. Até mais!